Você está deitado. A luz é suave, o ar está morno e quieto, exceto por um ruído distante de carros ou talvez de grilos, dependendo de onde você está. Seus olhos piscam devagar e por algum motivo hoje você sente algo estranho. Não é exatamente tristeza nem raiva. Também não é alegria. É como uma névoa emocional que paira, silenciosa, sem nome. Você já se sentiu assim? Provavelmente sim. Mas o mais curioso é que você nunca teve uma conversa real com esse sentimento. Nunca perguntou: o que você quer me dizer? Você aprendeu a escovar os dentes, a conjugar verbos, a fazer uma planilha no Excel. Mas ninguém nunca te ensinou a falar com as emoções, a reconhecê-las como parte sua, quase como colegas de quarto que você nunca conheceu de verdade. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta aí nos comentários. De onde você está assistindo? E que horas são agora? Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo, e vamos começar a jornada desta noite juntos. Estranho pensar que você, mesmo depois de tantos anos de vida, ainda tropeça em sentimentos que parecem não ter manual de instrução. Um arrepio ao lembrar de uma conversa mal resolvida. Um nó no peito ao pensar em alguém que te ignorou. Aquele aperto na garganta que apareceu do nada no meio do dia. E o mais intrigante é que tudo isso mora aí dentro, como cartas que nunca foram abertas. Você nunca teve uma conversa com suas emoções porque, desde pequeno, aprendeu que elas atrapalham, ou são frescuras, ou são sinais de fraqueza. E assim foi aprendendo a deixar a emoção para depois, para quando der tempo. Mas o tempo nunca vem. Daniel Goleman, psicólogo e jornalista científico, entendeu algo que muitos ignoraram. O mundo emocional é tão importante quanto o intelectual. Em seu livro Inteligência Emocional, ele mostrou que, na maioria das vezes, não é o QI que define quem vence na vida, mas a capacidade de reconhecer, compreender e lidar com as próprias emoções, e com as dos outros também. Mas antes de chegar a isso, você precisa voltar à origem desse silêncio, a esse momento invisível em que decidiu, sem saber, que não valia a pena escutar o que você sentia. Pode ter sido numa bronca que você levou por chorar sem motivo, ou naquele dia em que engoliu o choro porque homem não chora, ou quando preferiu sorrir e fingir que estava tudo bem só para não ser inconveniente. E foi assim que o abismo se formou, entre o que você sente e o que você consegue dizer. Um vácuo sem palavras. E quando não conseguimos falar sobre o que sentimos, nosso corpo fala por nós. Dor de estômago, insônia, irritação do nada, procrastinação que parece boba, mas te paralisa por dentro. E o mais cruel é que você não está sozinho nisso. Muitos de nós crescemos assim, aprendendo a esconder, a distrair, a rir enquanto tudo que queríamos era desabar. A verdade é que emoções não somem, elas se acumulam. E quanto mais tempo você passa sem falar com elas, mais barulho elas fazem, mesmo quando você tenta não ouvir. Eu me lembro de uma vez em que tive um dia péssimo. Nada deu certo, mas quando cheguei em casa e alguém perguntou como eu estava, respondi: tranquilo, só que não estava. Era como se uma tempestade estivesse acontecendo dentro de mim, mas eu estivesse tentando parecer ensolarado. Foi ali que percebi o quanto estava desconectado de mim mesmo. E talvez você também esteja, mas tudo bem, porque reconhecer esse silêncio já é o primeiro passo para quebrá-lo. Você começa a perceber que existe algo não dito entre você e suas emoções. Algo que precisa ser nomeado, escutado, talvez até abraçado. Não como quem procura drama, mas como quem entende que a paz só chega quando há verdade. Nesse instante, aí onde você está, uma pequena janela se abre, e se você estiver disposto, pode começar uma nova conversa. Não precisa dizer muito. Pode começar com um simples: o que você está tentando me mostrar? Pode parecer bobo, mas às vezes é exatamente essa pergunta que muda tudo. Essa sessão não tem fim abrupto, ela é só o começo. Como o momento em que você entra numa sala escura
e percebe que a luz sempre esteve ali, só não tinha sido acesa. Você ainda não sabe o que vai encontrar nessa conversa que nunca teve. Mas, acredite, suas emoções têm muito a dizer. E agora que você começou a escutar, elas talvez falem. Você acorda antes do despertador tocar. Os olhos ainda fechados, mas o coração já parece acelerado. Uma ansiedade sutil, como um motor em marcha lenta, já gira por dentro. Você não entende por quê. Nada específico aconteceu. Não houve uma briga, não há uma ameaça real. Mas ainda assim você sente. E sente antes de pensar, é aqui que a conversa com suas emoções teria feito toda a diferença. Porque o que acontece dentro de você nesse exato momento não começa com palavras. Começa com uma reação. Um leve aperto, um suspiro mais pesado, uma tensão nos ombros. O corpo sempre sente primeiro. E é ele que tenta te avisar que algo está fora do lugar. É nesse terreno que Daniel Goleman mergulha quando fala da inteligência emocional. Ele nos mostra que a emoção sempre chega antes da razão. Que o cérebro emocional, essa parte primitiva e intuitiva da sua mente, reage em milissegundos. O córtex pré-frontal, a parte que pensa, interpreta, analisa, ela vem depois. Muito depois às vezes. E se você não estiver atento, seu corpo pode tomar decisões que seu cérebro ainda nem entendeu. Pensa em uma situação comum. Alguém te fecha no trânsito. Antes que você pense, isso foi perigoso, seu coração já disparou, sua respiração mudou. Talvez você já tenha gritado, mesmo com os vidros fechados. Não houve tempo para refletir. Foi puro instinto, pura emoção bruta. O cérebro emocional entra em ação como um alarme de incêndio. Ele não espera você confirmar se o fogo é real. Ele soa e você corre. Mesmo que depois perceba que era só fumaça de panela, esse sistema te protege. Ele é essencial, mas também pode sabotar, porque quando você vive em alerta constante, começa a reagir a tudo como se fosse emergência. Um e-mail do chefe vira ataque, uma mensagem sem resposta vira rejeição, um olhar estranho vira ameaça. E a sua vida vira uma sucessão de incêndios invisíveis. Você começa a viver como se estivesse cercado por lobos, mesmo quando só há vento. E cá entre nós, viver assim cansa. Talvez você tenha notado isso nos pequenos exageros. Na maneira como responde alguém com aspereza e depois se arrepende. Naquela discussão que começou com um tudo bem, mas terminou com portas batendo. Em momentos assim, sua emoção dominou o leme. E a razão ficou no banco de trás. Goleman explica que, para recuperar esse controle, você precisa aprender a reconhecer os sinais sutis. A respiração que encurta, a tensão no maxilar, a voz que sobe meio tom. É como dirigir e perceber que o carro está puxando para o lado. Se você ignora, vai sair da pista. Mas se reconhece, pode ajustar o volante. Eu já passei por isso. Teve um dia em que uma colega de trabalho me interrompeu 3 vezes, seguidas durante uma reunião. Eu não percebi de imediato, mas fui ficando agitado. Minhas mãos começaram a suar. Minha perna balançava debaixo da mesa. Quando percebi, eu estava falando alto, com uma ironia que normalmente eu não usaria. Depois, sozinho, entendi. Não, era sobre ela. Era sobre eu ter me sentido ignorado, invisível, de novo. Esse de novo é importante, porque muitas emoções vêm de lugares antigos. Lugares que você nem lembra direito, mas que seu corpo nunca esqueceu. Você precisa entender que emoção não é só sentimento. É biologia, é reação química, é impulso. E você pode aprender a reconhecê-las antes que elas assumam o volante. Isso começa com consciência, com atenção plena, com aquela pequena pausa entre o que você sente e o que você faz com o que sente. É como se você colocasse um frame extra no filme da sua vida. Um frame que diz, espera, respira, olha de novo. Imagine se naquela discussão você tivesse conseguido notar o calor subindo pelo seu rosto, o nó no estômago, e em vez de reagir dissesse, me dá 1 minuto, só isso, 1 minuto. Às vezes esse intervalo salva um relacionamento. Você começa a ver que se a emoção chega primeiro, o papel da razão não é lutar contra ela,
mas traduzir, integrar, como um bom intérprete entre dois mundos diferentes, o da reação e o da reflexão. É nesse ponto que você começa, pela primeira vez, a ter uma conversa verdadeira com suas emoções. Não mais como quem tenta calá-las, mas como quem pergunta: o que você quer me mostrar? Algumas dirão: estou com medo de ser rejeitado. Outras: estou exausto de ser forte o tempo todo. Outras ainda: só queria ser ouvido. E quando você escuta, mesmo que seja desconfortável, algo muda. A tensão começa a ceder, como gelo derretendo no sol, porque o que mais dói não é sentir. É não entender o que se sente. Agora, você sabe, emoção vem primeiro. Mas entendimento pode vir depois. E quando vem, ele transforma, ele organiza, ele cura. Então, da próxima vez que algo disparar dentro de você, antes de correr, antes de gritar, antes de fingir que não sentiu, pare, sinta, nomeie, pergunte. Essa é a linguagem das emoções, e ela começa com um pequeno gesto: ouvir o que você nunca deixou falar. Você lembra da escola? A carteira de madeira, o quadro verde, as provas com tempo contado. Aprendeu a multiplicar frações, a decorar os planetas, talvez até a desenhar as camadas da Terra. Mas ninguém nunca te disse o que fazer com a tristeza que você sentia quando seu melhor amigo te ignorava, ou com a raiva que fervia quando alguém ria de você. Essas emoções não cabiam no currículo. Você cresceu assim, funcional, educado, talvez até elogiado por ser maduro, mas por dentro, se virando com um universo emocional que ninguém te ensinou a nomear, como um explorador sem mapa, navegando num mar de sentimentos com uma bússola quebrada. Daniel Goleman sabia disso, e talvez seja por isso que inteligência emocional se tornou tão revolucionário, porque ele teve a coragem de dizer, com todas as letras: não basta ser inteligente, o QI te leva até certo ponto, mas é a inteligência emocional que sustenta seus relacionamentos, sua paz interior, sua capacidade de lidar com o fracasso e com o sucesso também. Você já viu isso acontecer? Aquela pessoa que é brilhante tecnicamente, mas não sabe ouvir um não, que explode em reuniões, que guarda rancor por meses, que não consegue pedir desculpa. Alguém com um currículo impecável e uma vida emocional em ruínas. A verdade é que muitos de nós fomos educados para a performance, não para a consciência. Aprendemos a responder certo, a nos comportar bem, a dar conta, mas não a escutar o incômodo que cresce no peito, nem a reconhecer a inveja disfarçada de indiferença, nem a admitir: estou com medo, e isso tem um custo. Quantas vezes você sorriu em público e chorou em silêncio? Quantas vezes se culpou por sentir demais, ou por não sentir nada? Quantas vezes você se afastou de alguém, não por falta de amor, mas por não saber como expressar o que precisava? Goleman explica que a inteligência emocional é composta de 5 pilares. O primeiro é o autoconhecimento emocional, saber nomear o que você sente enquanto sente. Parece simples, mas não é. Você vive tão no automático que muitas vezes só percebe a raiva depois do estrago, a tristeza depois da apatia, a ansiedade depois do corpo pedir socorro. O segundo é o controle emocional, a capacidade de administrar esses sentimentos e não ser dominado por eles. Não se trata de reprimir, mas de regular, de respirar fundo quando a vontade é gritar, de escrever antes de responder, de esperar passar o calor da emoção para então agir com clareza. O terceiro é a automotivação, aquela força que te faz continuar mesmo nos dias nublados. Não é só sobre disciplina. É sobre saber por que você faz o que faz. Ter um propósito interno que te sustenta quando o externo falha. O quarto pilar é a empatia. Reconhecer emoções nos outros. Sentir o que o outro sente sem que ele precise explicar. Uma habilidade rara, mas transformadora, porque conecta, aproxima, cura. E, por fim, a habilidade nos relacionamentos. Saber lidar com emoções alheias, resolver conflitos, inspirar, ouvir, acolher. E isso, mais do que diplomas ou cargos,
Define sua capacidade de construir algo real com alguém. Você olha para sua vida agora e começa a perceber os momentos em que essas habilidades fizeram falta. Talvez um namoro que desandou porque você não soube expressar o que doía. Um trabalho perdido porque você explodiu. Um amigo afastado porque você não percebeu que ele só precisava de silêncio. A dor não foi só sua, foi coletiva. Mas tudo bem, porque agora você vê. Eu me lembro da primeira vez que li sobre esses pilares. Parecia que alguém tinha colocado nome em coisas que eu sentia há anos. Como se de repente eu não estivesse mais sozinho nesse caos interno. E isso me deu força, porque se é uma habilidade, pode ser treinada. E você pode começar agora. Tá. Próxima vez que sentir algo forte em vez de afastar, tente identificar. É raiva, medo, vergonha. O simples ato de nomear já tira poder do turbilhão. Já cria uma fresta de luz no meio da tempestade. Depois pergunte, de onde isso vem? Que necessidade não está sendo atendida? O que eu gostaria de pedir se eu soubesse como? Essas perguntas são chaves. Elas abrem portas internas que você nem sabia que estavam trancadas. A inteligência emocional não é algo distante. Ela está nas pequenas escolhas diárias, no tom com que você responde, na pausa que você faz, no cuidado com que você fala, com você mesmo. Você começa a ver que não é sobre controlar emoções como quem doma um bicho bravo. É sobre criar espaço para que elas respirem, para que elas existam, e assim deixem de gritar. Agora você percebe que a conversa que nunca teve com suas emoções não aconteceu por falta de vontade, mas por falta de vocabulário. E Goleman te entrega esse vocabulário. Te mostra que sentir não é o problema, é o caminho. E você começa a trilhar esse caminho. Um passo de cada vez. Você está em um supermercado. É só uma passada rápida, pegar algo para o jantar. Mas ali, entre as prateleiras, o inesperado acontece. Alguém esbarra no seu carrinho sem pedir desculpa. O impacto não é grande, mas você sente um calor subir. A mandíbula trava. O pensamento vem. Falta de respeito. E por um segundo, você se vê prestes a dizer algo que talvez vá além da situação. Mas você segura, respira e percebe. Não é só sobre o carrinho. É sobre o dia todo. Sobre a sensação de não ser visto, ouvido, considerado. Sobre aquele e-mail ignorado, aquela mensagem deixada no vácuo, aquele trânsito absurdo. Sobre a sobrecarga que você carrega quieto. E no fundo, sobre o quanto você queria que alguém dissesse: você está certo em se sentir assim. Esse é o ponto onde você começa a descobrir o que Goleman chama de alfabetização emocional, a capacidade de entender o idioma das emoções com profundidade. Não só nomear, reconhecer causas, padrões, necessidades por trás. E mais, perceber quando você está projetando em alguém o que vem de muito antes. Você começa a perceber quantos dos seus conflitos do presente são heranças emocionais mal resolvidas. A pessoa que você acha arrogante talvez apenas lembre alguém que te menosprezou no passado. O chefe controlador te devolve a figura do pai exigente. A sensação de abandono depois de um ok seco no WhatsApp toca feridas antigas, de ausências que você nem gosta de lembrar. Esse mapeamento emocional não é confortável. É como acender a luz num quarto bagunçado. Mas é necessário, porque só assim você para de lutar contra o presente com armas do passado. Eu lembro de um fim de semana em que me vi irritado com um amigo por um comentário banal. Parecia uma reação exagerada, mas não consegui evitar. Só depois, num domingo à noite solitário, percebi, não era sobre ele. Era sobre a sensação de não ser prioridade, de estar sempre em segundo plano. E isso vinha de longe, de muito antes dele. Você também já passou por isso, não passou? Situações em que você não conseguia explicar por que se sentia tão afetado, tão fora de eixo. É aí que entra a beleza da inteligência emocional. Ela não anula o que você sente, mas te convida a investigar. E quanto mais você investiga, mais descobre. Descobre que a raiva muitas vezes encobre dor, que a indiferença pode ser escudo
contra a rejeição. Que o perfeccionismo talvez seja só medo de não ser suficiente. Começa a ficar claro que as emoções são como cartas, mensagens que o corpo envia sobre o que está acontecendo dentro. Mas você precisa aprender a ler, ou elas continuarão chegando, cada vez mais fortes, até você prestar atenção. Goleman afirma que o autoconhecimento emocional é a base de todo o resto. Sem ele, você vive reagindo, não escolhendo. Vira passageiro de si mesmo. Mas quando começa a identificar seus padrões, você ganha algo valioso: liberdade. Liberdade para não repetir os mesmos erros, para não ser dominado por reações automáticas, para finalmente responder à vida com presença e não com o eco do que te feriu. E essa liberdade começa com pequenas perguntas. O que estou sentindo agora? Quando foi a primeira vez que senti isso? De quem? É essa dor realmente? São perguntas simples, mas profundas, e você pode fazer isso em qualquer lugar, no metrô, lavando louça, antes de dormir. À medida que essa prática se torna rotina, você vai percebendo uma coisa estranha e linda. Você começa a ter compaixão por si mesmo. Em vez de se julgar por sentir demais, você começa a acolher, a dizer internamente: faz sentido, eu entendo. Esse é um ponto de virada, porque a autocompaixão é o solo onde cresce toda a inteligência emocional. Sem ela, você vira seu próprio carrasco. Com ela, você vira seu melhor amigo, e isso muda tudo. Você vai notando que pessoas emocionalmente inteligentes não são frias, são inteiras. Elas sentem sim, mas escolhem como responder. Não por repressão, mas por presença. Elas não evitam conversas difíceis, mas sabem como tê-las sem ferir. Elas não fogem da vulnerabilidade. Entendem que é justamente ali que mora a força real. Goleman também mostra que quanto mais você desenvolve esse vocabulário interno, mais ele transborda para fora. Você começa a identificar os sentimentos nos outros com mais clareza, a ouvir além das palavras, a perceber que muitas vezes a grosseria de alguém esconde exaustão, que a agressividade pode ser medo disfarçado, que o silêncio de quem você ama talvez diga: não sei como pedir ajuda. Você se torna mais paciente, mais cuidadoso, mais humano, e o mundo começa a parecer menos caótico, porque mesmo que o barulho continue, dentro de você há mais espaço, mais fôlego, mais luz. Você ainda sente tudo, mas agora entende. E mais do que isso, agora você se respeita dentro do que sente. Então, da próxima vez que algo aparentemente banal te desequilibrar, lembre-se, talvez não seja sobre isso. Talvez seja sobre algo que nunca foi dito, mas que agora, finalmente, você está pronto para ouvir. E ouvir a si mesmo é o começo de toda a cura. Você acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Tem algo no ar, uma névoa interna. Você levanta, faz café, tenta seguir o dia, mas aquela sensação não sai. Uma mistura de desalento com ansiedade leve, como se algo estivesse por acontecer, mas você não soubesse o quê. E o pior, não tem um motivo claro. Isso, meu caro, é mais comum do que você imagina. O problema é que, quando você ignora essas emoções, elas não desaparecem. Elas vão se acumulando e, com o tempo, se transformam em hábitos. Hábitos emocionais. Daniel Goleman explica que todos nós desenvolvemos hábitos mentais e emocionais automáticos, reações que se tornam padrão, respostas que se repetem, porque o cérebro aprendeu que é assim que a gente lida com isso. Só que esses hábitos nem sempre são saudáveis. Aliás, na maioria das vezes, eles nasceram como mecanismos de defesa. Você lembra da sua adolescência? Aquela fase confusa, cheia de descobertas e inseguranças? Talvez você tenha aprendido a ser irônico como forma de se proteger, ou a evitar conflitos a qualquer custo só para não lidar com rejeição. Talvez tenha começado a agradar todo mundo, mesmo se anulando, só para manter a paz. Esses padrões funcionaram por um tempo, mas hoje, talvez eles estejam te machucando. A inteligência emocional envolve perceber esses padrões automáticos e, com consciência, começar a desativá-los. Como se você tivesse um controle remoto com botões emocionais programados: raiva, silêncio, sarcasmo, fuga,
e finalmente tivesse coragem de apertar pause. Você começa a perceber, por exemplo, que sempre que é criticado, reage como se estivesse sob ataque. A emoção vem antes da lógica, e isso compromete sua resposta, seus relacionamentos, até suas oportunidades. Ou então percebe que evita decisões difíceis porque tem medo de errar. E esse medo se disfarça de procrastinação ou perfeccionismo. Mas, no fundo, é o velho medo de falhar, de decepcionar. Esses hábitos emocionais criam ciclos e você vive preso neles, como se estivesse num looping invisível, repetindo histórias, trocando os personagens, mas mantendo o roteiro. Eu vivi isso por anos. Sempre que sentia que algo importante poderia dar errado, eu me afastava antes, desconectava emocionalmente, criava desculpas, e de fora eu parecia alguém racional, prudente. Mas por dentro era só medo de me machucar, de me entregar e ser rejeitado. Até que percebi, eu não estava evitando a dor, eu estava me impedindo de viver. Talvez você também esteja. Goleman diz que a mudança começa com a atenção plena. Estar presente o suficiente para perceber, em tempo real, quando o hábito automático quer assumir o volante. E aí, com gentileza, dizer: eu vejo você, mas hoje vou tentar um caminho novo. É nesse ponto que o autoconhecimento encontra a coragem, porque mudar esses padrões exige sair do confortável, mesmo que o confortável seja doloroso. Isso dá medo, sim, mas também dá poder. Você começa a treinar novas respostas, a experimentar, a dar nomes diferentes às mesmas situações. Em vez de dizer, sou ansioso, você começa a dizer, estou ansioso agora, mas isso vai passar. Em vez de fugir de conversas difíceis, você respira fundo e diz, posso ser honesto com você sobre como me sinto? Essas pequenas mudanças têm impacto imenso. É como trocar o curso de um rio pouco a pouco. No começo, parece que nada muda, mas com o tempo o leito se transforma. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais você muda internamente, mais o mundo ao seu redor responde diferente. Aquela pessoa que sempre te irritava começa a te afetar menos. O ambiente que antes te deixava ansioso agora parece neutro. As situações que te paralisavam não têm mais o mesmo peso, porque no fundo você entendeu. Não é sobre controlar o mundo, é sobre governar a si mesmo, e isso exige treino, como qualquer habilidade. Repetição, intenção, consistência. Você pode começar com uma prática simples. Ao final de cada dia, antes de dormir, pergunte-se: qual foi meu padrão emocional hoje? Quando ele apareceu? O que eu fiz diferente? 3 perguntas, um caderno, 10 minutos. Com o tempo, você vai ver algo quase mágico acontecer. Situações que te derrubavam antes agora apenas passam por você. Você sente, mas não se afoga. Você escuta, mas não reage no impulso. Você vive, mas sem carregar todo o peso o tempo todo. É como trocar uma mochila de pedras por uma de vento. Você ainda será tocado, afetado. Sim, isso é ser humano. Mas agora com consciência, com espaço interno, com liberdade. E aos poucos, você vai se tornando o tipo de pessoa que inspira calma, que sabe ouvir, que sabe dizer não sem culpa, que entende que sentir não é fraqueza, é linguagem, porque, como Goleman nos lembra, os líderes mais eficazes, os parceiros mais conectados, os pais mais presentes, os amigos mais confiáveis, são aqueles que conhecem bem as próprias emoções e escolhem, todos os dias, responder a elas com verdade. E você está se tornando um deles. Você está diante do espelho. Mas não é o espelho do banheiro nem o do elevador. É o espelho das reações alheias. E ali, refletido nos olhos das pessoas à sua volta, você começa a notar algo revelador. O jeito como você lida com suas emoções afeta diretamente o jeito como os outros se sentem perto de você. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com profundidade. Mas já reparou como algumas pessoas têm o dom de deixar o ambiente mais leve só com a presença? E como outras trazem uma tensão sutil, como se o ar ficasse mais denso? Daniel Goleman descreve isso como a contaminação emocional, um fenômeno poderoso,
ainda que invisível. As emoções são contagiosas. Elas viajam de pessoa para pessoa como se fossem partículas microscópicas no ar. E isso acontece o tempo todo, mesmo sem palavras. Você entra numa sala onde alguém está claramente irritado. Mesmo que ninguém diga nada, você sente. O corpo capta. O clima pesa. Do mesmo modo, quando alguém está sereno, firme e presente, parece que o resto da sala entra em sintonia. Você também é esse alguém para as outras pessoas. E aqui começa uma nova etapa do seu despertar emocional. Perceber o impacto social das suas emoções. Não apenas como você se sente, mas como você faz os outros se sentirem. Isso não significa que você deve se anular ou viver tentando agradar. Nada disso. Significa apenas que você tem responsabilidade, que o seu estado emocional reverbera, que o modo como você entra numa conversa, num encontro, numa reunião, define muito mais do que você imagina. Goleman chama essa habilidade de consciência social, a capacidade de perceber, interpretar e responder adequadamente às emoções das pessoas ao redor. É ler o ambiente emocional como se fosse uma partitura, sentindo cada nota, cada pausa, cada mudança de tom. E essa leitura começa com presença. Você precisa estar inteiro, aqui, agora, para captar os sinais sutis. Um olhar desviado, um suspiro mais fundo, uma mudança na cadência da fala. Coisas pequenas que, quando notadas com atenção, revelam muito. Quantas vezes alguém já disse "tá tudo bem" com os olhos pedindo ajuda? E quantas vezes você já respondeu "beleza, tranquilo" com o coração em frangalhos? A linguagem emocional é mais rica do que parece. Quando você desenvolve essa escuta sensível, começa a criar algo raro: segurança emocional. As pessoas sentem que podem ser quem são perto de você. Não precisam performar nem esconder. E isso é um presente. Eu me lembro de uma vez em que fui consolado por um amigo que não disse nada demais. Ele só ficou ali, em silêncio, olhando nos meus olhos com a mão no meu ombro. E aquilo bastou. Foi como se ele dissesse sem palavras: "Eu vejo você, e não tem nada de errado em se sentir assim. Você já foi esse amigo para alguém? Já segurou o espaço sem tentar consertar, sem julgar, só oferecendo presença? Se sim, então você já praticou inteligência emocional na sua forma mais nobre. Mas claro, nem sempre é fácil. Às vezes você entra num conflito e a emoção do outro te puxa como um imã. Você se vê reagindo com a mesma intensidade, como se estivesse preso a um cabo invisível. O outro grita, você grita de volta. O outro acusa, você se defende. O outro se fecha, você se fecha mais ainda. Goleman fala muito sobre a importância de autorregulação emocional nesses momentos. É você conseguir, mesmo sob pressão, manter a clareza. Não porque está se reprimindo, mas porque está se observando. Você não é a raiva que sente. Você é aquele que sente a raiva e pode decidir o que fazer com ela. Essa é uma diferença gigantesca. É como estar dentro de um carro em alta velocidade e, de repente, perceber que você pode pegar o volante. Você não precisa mais deixar o impulso dirigir por você. Isso transforma seus relacionamentos, porque as pessoas ao seu redor começam a perceber que você é estável, confiável, coerente, que você sente, mas não se descontrola, que você ouve, mesmo quando discorda, que você diz o que precisa, mas sem ferir. E pouco a pouco, os outros se abrem mais também, porque sentem que é seguro. E aí, você vê a mágica acontecer. Os conflitos diminuem, os laços se aprofundam, os ambientes se harmonizam. A inteligência emocional se torna um campo de influência. Você se torna aquele que muda o clima, que traz lucidez em meio ao caos, que segura firme quando os outros estão prestes a cair, que lembra o grupo com o simples modo de ser que é possível sentir tudo sem perder a direção. Mas cuidado, essa estabilidade não é rigidez. Não é se tornar indiferente. Ao contrário, é sentir com mais intensidade, mas com menos impulsividade. É um coração quente com mente calma. Um equilíbrio raro, quase poético. E você pode cultivar isso todos os dias. Na fila do banco, num almoço em família, num e-mail difícil de responder.
Em cada interação, existe a chance de ser mais consciente, mais presente, mais humano. Porque, no fundo, é disso que se trata: humanidade. Você já sentiu o impacto de alguém verdadeiramente presente? Já se emocionou com um gesto pequeno, mas cheio de verdade? Já teve uma conversa que te reorganizou por dentro? Agora, você começa a perceber. Você também pode ser essa presença na vida dos outros. E isso, meu amigo, é uma forma linda de deixar marcas no mundo, mesmo que em silêncio. Você está sentado, talvez no transporte público, talvez no sofá da sala. Seu dia passou rápido, mas sua mente continua em movimento. E sem perceber, você começa a se perguntar: por que certas pessoas parecem ter tanto controle emocional, como se nada as abatesse, enquanto outras reagem a tudo com intensidade exagerada? Daniel Goleman tem uma resposta clara. O cérebro emocional e o cérebro racional vivem em constante negociação. Na verdade, eles coexistem, mas nem sempre em harmonia. Imagine dois sistemas operando ao mesmo tempo. Um é instintivo, rápido, visceral, o sistema límbico. É ele que reage antes mesmo de você pensar. O outro é mais calmo, mais analítico, mais demorado, o neocórtex. Ele pondera, organiza, calcula. Só que tem um problema. Quando você é tomado por emoções fortes, especialmente as negativas, o cérebro emocional pode sequestrar o racional. Goleman chama isso de sequestro emocional. Você já viveu isso. Alguém te disse algo desagradável e, num piscar de olhos, você respondeu com agressividade. Só depois, horas depois, é que percebeu que poderia ter agido diferente. Na hora, parecia impossível. Era como se você estivesse sendo conduzido por um piloto automático emocional. Essa é a hora em que o sistema límbico assume o controle. A amígdala cerebral, em especial, entra em alerta. E ela não pensa, ela age. Age para te proteger. Mas, na maioria das vezes, essa proteção vem com um preço alto. Decisões ruins, palavras ditas que você depois se arrepende, reações que criam distância. Goleman mostra que, quanto mais autoconsciência você desenvolve, menos esses sequestros acontecem. Você não deixa de sentir, mas consegue perceber o início da onda emocional e agir antes de ser arrastado por ela. É como aprender a surfar. Você nunca vai controlar o mar, mas pode aprender a ficar em pé, equilibrado, mesmo quando a onda vem forte. Essa compreensão muda tudo, porque você para de se julgar tanto e começa a se observar com mais compaixão. Você diz para si mesmo: ok, estou irritado, meu corpo está tenso, minha respiração ficou curta, tem algo aqui que me ativou. E nesse espaço de consciência, você escolhe o próximo passo. É nesse exato ponto que a inteligência emocional se transforma em prática diária. Você começa a cultivar respostas emocionais conscientes, um verdadeiro superpoder. E esse poder se espalha para todas as áreas da sua vida. No trabalho, por exemplo. Você está numa reunião tensa. Alguém faz um comentário passivo-agressivo. O velho você teria rebatido no mesmo tom, mas agora você respira, reconhece a emoção e responde com firmeza e calma. O impacto? Você desarma o conflito e ainda reforça seu respeito. Na vida pessoal, a mesma coisa. Um parente dispara uma crítica. Antes você se encolhia ou explodia. Agora você consegue dizer: essa observação me magoou. Vamos conversar sobre isso? Sem dramatizar, sem agredir. Só com verdade. Essas pequenas viradas são, na verdade, enormes. E o mais bonito é perceber que isso não é dom, não é genética, não é privilégio de iluminados. É treino, prática, intenção. Você começa a identificar seus gatilhos emocionais, situações, palavras ou expressões que te desestabilizam. Talvez seja quando alguém te interrompe, ou quando te acusam injustamente, ou quando sentem pena de você. Esses gatilhos são pistas, mostram onde ainda existe dor não resolvida, onde ainda há algo a ser olhado, e ao olhar você se cura, não da noite para o dia, mas aos poucos, como uma cicatriz que vai deixando de doer ao toque. Eu mesmo tenho gatilhos que levo anos aprendendo a domar. Não é fácil. Às vezes,
Eu caio nos velhos padrões, me perco no calor da emoção. Mas hoje, pelo menos, eu percebo. Eu sei o que aconteceu. E isso já muda tudo. Você também vai tropeçar, vai errar, vai reagir de forma impulsiva, mesmo com toda essa consciência nova. Mas agora você tem ferramentas, tem linguagem, tem clareza e, acima de tudo, tem a liberdade de escolher sua resposta. Imagine quantos desentendimentos seriam evitados se cada um tivesse essa consciência. Quantas brigas desnecessárias, quantos silêncios cortantes, quantos términos abruptos poderiam ser transformados em conversas sinceras. Porque, no fim, a inteligência emocional não é apenas sobre você. É sobre a qualidade das suas conexões, sobre o impacto que você tem no mundo ao seu redor. E o mais bonito, ela é cumulativa. Cada vez que você escolhe responder com consciência, você fortalece esse caminho no cérebro, como um trilho novo, sendo pisado até virar estrada. Com o tempo, você nota estar mais calmo, mais centrado, mais leve, e essa leveza é percebida. As pessoas ao seu redor confiam mais em você. Te procuram, se abrem, porque sentem que ali existe algo raro, alguém que sente profundamente, mas não se perde nas próprias emoções. Esse é o equilíbrio que transforma. E a melhor parte, você já está construindo isso. A cada noite, a cada reflexão, a cada escolha de não agir no impulso, você está reprogramando o modo como sente, reage e se relaciona. E isso, meu caro, é revolução silenciosa. Você está parado diante de uma situação difícil. Pode ser uma crise no trabalho, uma discussão familiar ou aquele tipo de silêncio incômodo que fala mais do que 1000 palavras. Seu peito aperta, o corpo esquenta ou gela. Depende do dia. E aí, bem no meio do caos, surge uma dúvida. Como manter a inteligência emocional quando tudo ao redor parece ruir? Daniel Goleman nos lembra que a inteligência emocional não é testada nos momentos fáceis, mas nas tempestades. Quando tudo vai bem, é fácil parecer centrado, empático e calmo. Mas quando a pressão sobe, o prazo estoura, alguém grita ou você é injustiçado. É aí que o verdadeiro treino começa. A primeira coisa que você aprende nesses momentos é a importância do tempo interno. Você não pode controlar o que acontece fora, mas pode criar um intervalo entre o estímulo e a reação. É um segundo mágico, um espaço microscópico, mas é nele que mora a liberdade. Você sente a raiva vindo, ela sobe como uma onda, quer explodir. Mas aí, nesse pequeno espaço, você respira. Não um suspiro qualquer, mas uma respiração deliberada, como se puxasse o ar com intenção, como se dissesse para o seu corpo: calma, ainda não. Isso muda tudo. Você percebe que não precisa responder agora, que pode dar um passo para trás, pedir 5 minutos, sair para caminhar ou até beber um copo d'água. Pequenos gestos com efeito gigante, porque você sai do modo automático e entra em presença. Goleman destaca que os líderes emocionais, e aqui, líder não tem a ver com cargo, são aqueles que conseguem sustentar a calma em meio ao caos. São âncoras, e você pode ser essa âncora mesmo que sua voz esteja tremendo por dentro. E não, isso não significa ser passivo. Não é aceitar injustiça nem engolir sapo. É falar sim, mas com equilíbrio, com clareza, sem deixar que a dor turve a sua verdade. A verdade, aliás, é uma aliada poderosa nesses momentos, porque às vezes, no calor da emoção, você perde a noção do que realmente está sentindo. Acha que está com raiva, mas é frustração. Acha que está irritado, mas é medo. E isso confunde tudo. Você ataca quando, na verdade, precisava pedir ajuda. Por isso, um dos maiores atos de inteligência emocional é nomear a emoção com precisão. Isso exige coragem. Você para, olha para dentro e se pergunta: o que é isso que eu estou sentindo? Pode ser uma insegurança antiga, uma sensação de inadequação, um abandono que você achava que já tinha superado. Pode ser cansaço mesmo, exaustão. E só de reconhecer a emoção já começa a perder força. Você já reparou como uma criança acalma quando é ouvida? Quando o adulto diz: eu sei que você está triste porque queria brincar mais. O choro diminui, porque ela se sente validada.
Viu? O mesmo vale para você. Quando você valida sua própria emoção sem julgamento, sem censura, você se acolhe. E o corpo sente isso. Eu já tive momentos em que precisei sair de cena para não explodir. Não. Por fraqueza, mas por sabedoria. Ir ao banheiro, olhar no espelho, respirar, dizer para mim mesmo: eu tô bravo. E tá tudo bem. Mas eu escolho como vou agir com isso. E ao voltar, algo dentro já mudou. A voz sai mais firme, o olhar mais claro. E a conversa acontece. Às vezes até com lágrimas, mas lágrimas honestas. E isso conecta, desarma, cura. Você também tem esse poder. Aliás, o caos é o seu laboratório. É nele que você testa tudo o que tem aprendido. Porque é fácil ler sobre inteligência emocional num domingo ensolarado. O desafio é lembrar dela na segunda-feira, quando o chefe te expõe ou o parceiro diz algo que te fere. Mas veja, cada vez que você consegue manter o centro mesmo por alguns segundos, você expande esse centro. Você amplia sua capacidade. É como treinar um músculo emocional. E pouco a pouco, você nota que algo mudou. Os conflitos ainda surgem, claro. A vida é cheia de surpresas. Mas agora você reage diferente. Não porque aprendeu a fingir que não sente, mas porque aprendeu a sentir com consciência. E isso é maturidade emocional. Goleman fala muito disso. Maturidade emocional não é suprimir, é integrar. É sentir a raiva, a dor, o medo e, mesmo assim, escolher não ferir o outro. É usar a emoção como bússola, não como arma. Isso transforma não só os conflitos, mas também as relações afetivas, porque quando duas pessoas têm inteligência emocional, os desentendimentos viram pontes. As conversas difíceis viram crescimento. Os silêncios ganham escuta. E o amor, esse sim, floresce com mais liberdade. Você começa a atrair pessoas que também querem viver nesse novo nível de consciência, que valorizam o diálogo, que sabem que sentir não é fraqueza, que entendem que a coragem verdadeira está em se expor sem medo de ser vulnerável. E então, você começa a perceber. As tempestades continuam vindo, mas agora você sabe nadar melhor. E às vezes, só de não se afogar de novo, já é uma vitória enorme. É noite. Lá fora, o mundo desacelera. As luzes da cidade se espalham como constelações caídas, e você, finalmente, encontra um momento só seu. O corpo repousa, mas a mente continua buscando sentido. E é agora que surge uma pergunta inevitável. O que fazer com tudo isso que sente, mas nunca soube expressar? Daniel Goleman falava que a inteligência emocional é como um idioma e que muitos de nós crescemos emocionalmente analfabetos. Não por má vontade, mas porque ninguém nos ensinou a falar com nossas emoções, só a silenciá-las. Ou pior, a temê-las. Mas agora você começa a entender que emoções não são monstros à espreita, são mensageiras. Trazem recados sobre o que importa para você e, se escutadas com atenção, podem se tornar suas maiores aliadas. Você sente ansiedade? Talvez seja sua intuição dizendo que há algo desalinhado entre o que você quer e o que está vivendo. Você sente ciúmes? Talvez seja o medo da perda, da substituição, da rejeição. Você sente raiva? Pode ser porque alguém ultrapassou um limite seu, mesmo que você nunca tenha comunicado esse limite com clareza. Veja, quando você muda a pergunta de como faço para parar de sentir isso, para o que essa emoção está tentando me mostrar, tudo se transforma. Você deixa de lutar contra si mesmo e começa a conversar com seu mundo interno. E essa conversa é profunda, nem sempre confortável, mas absolutamente libertadora. A verdade é que boa parte das emoções não resolvidas que você carrega hoje foram gestadas há muito tempo. Algumas vêm da infância, de momentos em que você não foi ouvido, validado, acolhido. Outras nasceram de relações marcadas por medo, abandono, rejeição. E aí você cresce. Mas essas emoções continuam ali, escondidas nos cantos da alma, esperando para serem vistas. E sem perceber, você as reprisa nos relacionamentos, nas escolhas profissionais, nos hábitos do dia a dia. É por isso que Goleman insiste tanto na importância da autoconsciência emocional.
Não é papo de autoajuda, é sobrevivência emocional. Você precisa saber o que sente, precisa nomear, precisa mapear, precisa entender como seus sentimentos moldam seu comportamento. E aqui entra uma prática poderosa que Goleman sugeria com frequência: o diário emocional. Parece simples, quase bobo, mas funciona como mágica. Você pega um caderno ou o bloco de notas do celular e começa a registrar seus estados emocionais ao longo do dia. Não precisa escrever longos textos. Pode ser algo direto. Hoje às 10 horas me senti irritado quando fui interrompido. Respirei, mas guardei a raiva. Ou me senti triste depois de ver uma foto antiga. Lembrei de uma perda. Respirei fundo. Senti saudade. Esse exercício de registrar, nomear, reconhecer, vai te tornando fluente na linguagem das emoções. E quanto mais fluente você se torna, mais livre se sente. Porque agora você pode se expressar. Pode dizer ao outro: isso me feriu. Ou, preciso de um tempo para processar o que estou sentindo. Ou ainda, sinto alegria em estar com você. E isso constrói pontes, permite vínculos reais, autênticos. Porque, veja bem, não existe intimidade sem vulnerabilidade emocional. Não existe amor profundo onde há silêncio afetivo. Não existe parceria sem abertura. E você sabe disso. Já sentiu na pele o vazio de tentar se conectar com alguém que não sabe, ou não quer, falar sobre o que sente? Agora você está do outro lado, está aprendendo a se abrir, a se mostrar, a viver com o peito mais disponível. E é claro que isso dá medo, porque quanto mais você se conhece, mais percebe quantas camadas existem dentro de si, quantas contradições, quantas dores não resolvidas, quantas partes suas ainda esperam um gesto de cuidado. Mas também, quanto mais você se conhece, mais inteiro se torna. E quanto mais inteiro, mais forte. É um paradoxo bonito. Quanto mais você toca sua dor, mais você expande sua paz. E essa paz é diferente da ausência de problemas. Ela vem do encontro, do acolhimento, da escuta. Você para de fugir e começa a caminhar com suas emoções de mãos dadas. E nessa jornada, você descobre que há uma inteligência que vai além do QI, além dos títulos, além da performance. É a inteligência de quem se sente, de quem se escuta, de quem se respeita. Essa inteligência é rara, mas você está cultivando ela agora, e quanto mais você cresce emocionalmente, mais o mundo ao seu redor muda, porque sua presença se transforma. Você se torna um espelho para quem está perto, inspira sem falar, acalma só por estar. Talvez, sem perceber, você esteja ensinando alguém a sentir, só por ser quem é. E isso já é uma forma de amor. Chega um momento em que você entende. Não se trata mais de controlar as emoções, mas de conviver com elas, de andar junto como se fossem velhos amigos que às vezes gritam, às vezes choram, mas sempre têm algo a dizer. É nessa fase da jornada emocional que Goleman introduz um conceito precioso, o da autorregulação madura. E não é o mesmo que engolir o choro ou manter a pose. É muito mais profundo, mais gentil. Você não precisa mais reagir por impulso. Pode escolher. Pode dar um passo para trás, observar o que sente e depois decidir com clareza como responder. E isso não é frieza, é consciência, é liberdade. Você descobre, por exemplo, que não precisa mais se perder no medo de não ser aceito, que pode se mostrar inteiro, mesmo com suas falhas, que a vulnerabilidade, antes temida, agora se torna ponte de conexão. E também percebe que os gatilhos emocionais que antes te dominavam, agora são apenas sinais. Avisos de que há algo a olhar, algo a curar. Um tom de voz, um olhar atravessado, uma crítica. Tudo isso que antes era flecha, agora é bússola. Eu me lembro de quando ouvi pela primeira vez que emoções mal digeridas viram comportamentos repetitivos. Aquilo me atravessou. Comecei a reparar nos meus padrões. E vi que sempre que sentia insegurança me tornava agressivo, que ao me sentir rejeitado, virava irônico, e que quando estava triste me afastava sem perceber. Ver isso doía,
mas, ao mesmo tempo, libertava. Porque só quando você se vê com honestidade é que começa a se transformar de verdade. Você também já deve ter notado isso. Às vezes é no meio de uma conversa difícil que você se surpreende por não explodir, ou quando percebe que está mais calmo num momento em que antes teria surtado. Pequenas vitórias emocionais, mas que, somadas, constroem um novo você e, então, você se torna alguém mais íntegro, mais presente, mais sensível, não no sentido de fragilidade, mas de percepção. Você sente o ambiente, lê entre linhas, entende nuances. E isso te dá vantagem emocional. Goleman chamava isso de alfabetização emocional sofisticada, um estado em que você consegue captar os sinais invisíveis que as pessoas emitem. Uma palavra fora do lugar, uma pausa longa demais, um sorriso que não chega nos olhos. E com isso, você se torna mais empático, mais cuidadoso. Você começa a se comunicar com mais verdade e a escutar com mais profundidade. E o mais belo, você para de esperar que os outros preencham seus vazios. Porque agora você já sabe acolher a si mesmo, já se conhece, já se respeita. Isso muda tudo nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no seu trabalho, até no jeito como você anda pela rua. Você se torna uma presença mais serena. E talvez essa seja a palavra que resume tudo: serenidade. Não como a ausência de emoções, mas como a harmonia entre elas. Como a dança de alguém que, mesmo sentindo tudo, permanece firme. E então, você volta o olhar para trás. Vê tudo o que atravessou. As dores que encarou. Os padrões que quebrou. As conversas que teve. Principalmente aquelas que teve consigo mesmo nos silêncios da madrugada. Percebe que, em vez de fugir das emoções, você aprendeu a abraçá-las e que, ao fazer isso, você se tornou mais humano, mais inteiro, mais real. Você se lembra de Daniel Goleman lá no começo, dizendo que inteligência emocional é a habilidade de reconhecer, entender e lidar com emoções, tanto as suas quanto as dos outros. Agora, essa frase deixa de ser teoria. Ela vira prática, presença, postura, e você sente gratidão. Porque, apesar dos tropeços, dos dias confusos, das recaídas, você seguiu. Com coragem, com paciência, com desejo sincero de se entender. E no fim das contas, é isso que cura. Não, é saber tudo, nem controlar tudo, é estar disposto a sentir, a escutar, a conversar com aquilo que vive dentro de você, com as emoções que um dia você ignorou e que agora te guiam com mais sabedoria do que qualquer livro. Você está diferente, e isso é só o começo. Agora deixa o corpo repousar, sinta os ombros relaxando, o maxilar desacelerando, os pensamentos se acomodando como folhas que caem suavemente sobre um lago calmo. Você percorreu uma longa estrada hoje, uma estrada feita de memórias, percepções e encontros com suas emoções mais profundas. E o mais importante, você chegou até aqui inteiro, presente, vivo. Talvez pela primeira vez em muito tempo, você consiga olhar para dentro com ternura, sem pressa, sem cobrança, apenas com a aceitação de quem entende que sentir é parte da experiência de estar aqui. O Daniel Goleman diria que essa tranquilidade que você sente agora é fruto de um novo tipo de sabedoria. Não aquela que vem de saber muitas coisas, mas a que nasce do encontro com sua verdade. Então respira fundo, sinta o ar entrando, saindo. E com ele, imagine que cada emoção inquieta vai se dissolvendo, como vapor ao sol. A noite te acolhe, o tempo desacelera, e você, enfim, pode descansar. Que este momento seja um refúgio, um abrigo silencioso, um lembrete de que você está aprendendo, evoluindo, florescendo, mesmo nos dias em que parece que nada acontece. Amanhã, as emoções estarão lá. Mas agora é só paz. Feche os olhos, se quiser, e imagine um campo aberto, uma brisa leve, e você ali, inteiro, em silêncio, em serenidade, em casa.